Salve pessoal, quem fala aqui é Pedro Canuto, da banda O Grito. A gente está tendo o orgulho de apresentar pela primeira vez o Falas Vivas Podcast, episódio 1, com a Funeral Macaco. O Falas Vivas Podcast traz um conceito novo de podcast, onde uma banda, no caso O Grito, vai entrevistar outra banda sempre. O primeiro episódio vai ser a Funeral. E a ideia é a gente falar muito sobre música, mostrar clipes das bandas para vocês conhecerem a cena independente também, fomentar a cena. Esse é o principal objetivo do podcast. Espero que a conversa seja muito legal e vocês vão conferir aí logo em seguida. E para quem não conhece ainda, nós somos a banda O Grito, somos um trio autoral do Rio de Janeiro, estamos na estrada desde 2014, fazendo shows, lançando músicas e agora nessa nova jornada aí que é o Falas Vivas Podcast, uma experiência nova pra gente, estamos muito felizes aí de estarmos fazendo essa realização. E para começar da melhor maneira possível, convidamos Gabriel Matuque, Rafael Matuque, Pedro Vale e Igor Ramos para participar da primeira edição do nosso Falas Vivas Podcast. Eles são a banda Funeral Macaco, formada em 2021 no Rio de Janeiro e já contam com 4 singles em sua discografia, que varia desde o surf rock ou rock alternativo até MPB. Nós tivemos o primeiro contato com eles em 2022, no início desse ano, no Hanoi, num evento que contou com outras bandas do cenário independente, como a Vício Vintage. Hoje, infelizmente, o Vinícius, que é o vocalista deles, não pôde comparecer, mas Vini, você está convidado para a próxima edição, quando rolar. E é isso, acompanha a entrevista que vai ser maneiro. Salve, salve galera! Estamos aqui já com o pessoal da Funeral Macaco. No primeiro bloco vocês vão conhecer os gostos de cada integrante, tanto do Grito quanto da Funeral. Vamos falar um pouquinho sobre nossas músicas e o que a gente mais tem ouvido no momento. Vocês vão conhecer o trabalho das bandas, vão conhecer as influências da banda e logo ao final do primeiro bloco vocês vão ficar com um clipe de Naná, que a galera da Funeral lançou, tá muito brabo. E é isso, vamos ver o que o pessoal tá ouvindo? Bom, eu sou Pedro Vale, sou baixista da Funeral Macaco. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a galera da O Grito aí pelo prestígio, né, da gente ser os primeiros convidados aqui do podcast dos caras. É uma honra, assim, pra mim, de verdade. E eu vou começar aqui falando da música que eu mais gosto da O Grito, que inclusive tá a capa do EP deles aqui, né, que é Amálgama de Cores. A música é A Dama da Noite, que abre o EP. Eu acho foda, assim, uma mistura de assim, uma música mais pesada, né, com... Eu acho que o EP carrega bastante isso, eu não sei se era a influência de vocês no começo. Da Funeral, a que eu mais gosto de tocar, assim, porque eu gosto muito da minha linha de baixo, né, é Naná. E eu acho que foi uma música que a gente evoluiu muito, assim, como banda a partir dela. E o que eu tenho escutado recentemente é... Assim, eu não fujo muito das minhas referências, até porque eu faço muito isso no meu trabalho solo. Mas uma coisa que eu tô explorando muito agora é um reggaeton experimental. Então, uma arca, assim... É lá uma eu não sei falar espanhol. Quetetrajo. E Bjork também, Rosalía também, Motomami, assim, é o melhor disco de 2022. E, assim, essas são as minhas referências do momento, tá? Eu escuto muito The Cramps, David Bowie, assim, essas são as minhas maiores referências. Eu sou Igor, eu sou percussionista da Funeral Macaco. Primeiramente, obrigado pelo convite aqui, pelo podcast, bacaníssimo. Então é isso, eu toco percussão no Funeral Macaco. A música que eu mais gosto, assim, nossa, é Quelé. Eu acho o metal no fundo bacana, assim, ela oscila de um jeito legal também, que eu gosto. Do Grito, a música que eu mais gostei é Tá Todo Mundo Ficando Frito. Eu acho que o jogo de vozes, assim, o fato de ter 2 vozes, eu achei muito bacana, e como que a voz joga com a guitarra também. Achei um jogo harmônico bem legal, assim. Enfim, sobre mim, acho que eu ouço de tudo, assim, realmente gosto de música boa em geral, mas ultimamente tenho descoberto, assim, alguns artistas independentes ingleses que eu tenho gostado muito, mas também estou descobrindo Coco, estou gostando muito de ouvir Coco. Tem uma galera fazendo coisa nova aí também que eu gosto. É isso, eu acho. Eu sou o Rafael, ou Jasney pros mais chegados aí. Eu sou baterista aí da Funeral Macaco. Pô, da música aí do Grito,
que eu curto pra caralho, que eu curti muito ouvir, foi o Mr. Júpiter, porque a música é boa, não tem que explicar, a música é boa, e não tem que explicar muito porque que a música é boa, porque a gente sabe quando é que a música é boa só de ouvir. E, pô, da Funeral Macaco, eu gosto de tocar muitas músicas, mas uma que eu gosto muito de tocar é Bebês na Manjedoura. É uma música que ainda não saiu, a gente não sabe quando é que vai sair. É, eu gosto dela porque ela tem muitas viradas, muitas partes que se complementam. E a bateria dela é uma coisa que eu trabalhei muito aí, me inspirando muito no rock meio anos 70, bem Led Zeppelin. E tem um solinho de bateria, então é por isso que eu gosto também. E, pô, ultimamente eu tenho ouvido muito Stoner, tá ligado? Tipo, Beelzebub, Sleep. Tenho escutado muito porque foi uma banda que eu escutei muito aí quando eu comecei a tocar bateria. E eu tenho um sentimento nostálgico aí por esse estilo aí. E ultimamente eu tenho entrado nessa vibe aí de novo pra, pra curtir um som mesmo. Opa, meu nome é Gabriel, eu sou irmão do baterista aqui, né? Geral me chama de Tito. Eu sou guitarrista da Funeral Macaco. E pô, aí falar da música do Grito. Eu gostei muito dessa Mr. Júpiter também, mas uma que eu achei que se destaca, pelo menos assim, porque parece ter uma unidade, assim, uma experimentação timbrística muito legal, efeitos e tal, mas uma que, em estilo de composição mesmo, eu achei que tem uma coisa diferente ali que eu não esperava no disco, não que seja melhor ou pior do que as outras, mas é a Choque Neon, que eu senti uma vibe naquele riffzão de entrada, meio Smashing Pumpkins, assim, que foge um pouco dessa coisa meio anos 70, um rock mais nostálgico que vocês normalmente fazem. A própria Todo Mundo Tá Ficando Frito também, ela tem uma experimentação mais legal assim e tal, mas essa aí, ouvindo o álbum, na hora que tocou esse riff, eu falei, caralho, isso aqui eu não esperava. Das músicas da Funeral, eu também gosto muito de tocar Bebês, que ainda não saiu, né? Mas aí a gente já tá entrando em estúdio aí esse mês pra dar cabo dessas músicas que ainda a gente tá devendo. Das que saíram, eu gosto muito de Rato no Congo, porque é a música que eu acho que eu sinto mais liberdade, assim, na hora quando é a hora da guitarra brilhar, assim, eu sinto que eu posso fazer qualquer coisa nela que vai acabar caindo bem, entendeu? Que é bem uma coisa expressionista, assim, tipo, é uma pintura do Pollock, tá ligado? Mais importa a minha atitude fazendo do que os tons que eu tô botando ali. E aí, disso falando de inspiração, tem certas coisas que nunca saem do meu ouvido. Beatles, Jimi Hendrix, Neil Young, Crosby, Stills Nash são coisas que, assim, me formaram enquanto músico, que eu escuto desde pequeno, já imaginava, nossa, quando é que eu vou conseguir fazer uma música dessas aí? Mas, por exemplo, a própria Rato no Congo, que tem essa coisa que eu falei da pintura do Polo, que quem me dá muita essa inspiração são duas bandas principalmente, Nirvana e Sonic Youth, que eu acho que eles conseguiram capturar bem esse fogo, entendeu? Essa raiva, enfim, todo esse tipo de sentimento que faz parte de ter uma banda de rock. Então, pra mim, por isso que eu gosto tanto dessa música. Eu sou Edu Hadi, batera do Grito. Falando da Funeral, bem, pô, cara, eu sou fã dos caras. Não é pra pagar pau, não. Gratuitamente, mas, pô, gosto muito do som deles. E acho que a minha música favorita, cara, é Rato no Congo. Porque eu sinto uma influência muito grande de... isso que o Tito tava falando no bloco passado. Essa influência do Sonic Youth, do Nirvana, essa coisa... visceral, misturada a artistas brasileiros como Jardim Macalé, que eu sinto muito a influência vocal do Jardim no som deles. Então acho que essa sinergia antropofágica é muito foda no som deles e nessa música está muito presente. Falando da música do Grito, a que eu mais gosto de tocar é Mr. Júpiter, que tem muita influência de Jamiroquai, que é uma banda que eu tenho ouvido muito ultimamente, né, já puxando para as coisas que eu tenho ouvido. Jamiroquai, tenho ouvido muito Pinduca também, música do norte do Brasil, que eu acho que é muito esquecida. Hoje em dia está voltando um pouco agora com a Dona Nete, que está representando o Pará. E é isso. Pinduca. Elvin Jones também, que é um baterista que eu sou fãzaço.
Tenho ouvido muito um álbum dele chamado Heavy Sounds e Beto Guedes, Sol de Primavera. Sou muito fã. Eu sou o Pedro Canuto, toco guitarra, sou compositor e canto no Grito. E é muito legal estar participando aqui do Falas Vivas Podcast, primeira edição com nossos manos da Funeral Macaco. E a música deles que eu mais gosto, que a gente estava ouvindo ontem, ouvimos todas as músicas deles, são todas muito boas. Mas a que eu mais gosto é Naná, porque é uma homenagem ao Naná Vasconcelos. Eu acho a percussa do início muito foda, que é meio que um funkão, né? Muito brabo. E a mix de bateria muito foda também, meio mangue beatzão, assim, o surdo altão, tá ligado? Muito foda. Do Grito é que eu mais gosto, por razões pessoais, é Café Bom Blues, que é uma música que foi muito importante pra mim no processo de composição, que ela me salvou, assim, exorcizou uma dor romântica que foi parar na música, deixou de estar em mim, então foi um grande feito da deusa música na minha vida. E então é Café Bom Blues, e tocá-la é sempre uma emoção. E o que eu mais tenho ouvido ultimamente é muito variado, cara. Tenho ouvido uma música do Chico César, muito foda. Saudade da Zona, né? Da Zona. Ai, que saudade. É muito boa. Pô, essa letra é ousada. Temos ouvido muito essa música. A gente ouve muita música no carro, então a gente tem ouvido música para viajar, porque a gente viaja muito. Então a gente ouve muito Zé Cabaleiro, que tem uma discografia eclética, então no carro cai muito bem, que a mix é alta. E também, desde sempre, tenho ouvido Beatles, uma influência muito perfeita. Ontem a gente ouviu o Revolver e como tem referência foda ali, cara. Guitarras invertidas, riffs bons, microfonia, vocais bem mixados. Então a bíblia das bandas é a discografia dos Beatles, não poderia deixar de citar. Meu nome é Bernardo Queiroz, sou baixista do Grito. E a música que eu mais gosto da Funeral é a música Câncer. E, assim, eu acho incrível da Funeral, que é uma banda que cada música que você ouve parece que você tá ouvindo uma banda, pelo menos um projeto diferente, né? É difícil você pensar que é a mesma banda com performances tão ecléticas. Mas eu sinto que na música Câncer você vê uma assinatura de cada um dos integrantes, né? A entrada da guitarra, os efeitos do vocal e etc. Assim, eu acho muito, muito interessante. Eu sinto que cada músico teve a liberdade de poder botar a sua assinatura. Eu acho isso muito legal. A música do Grito que eu mais gosto é Estrela Vermelha, porque acho que tem uma diferença de você ouvir a música no Spotify ou no YouTube ou você realmente, sei lá, você fazer parte do processo, porque aí isso traz memórias também especiais pra gente, né? E no caso de Estrela Vermelha, eu acho que teve muito a coisa dos Novos Baianos, a gente ouviu muito Novos Baianos, assim, não parava de ouvir para tentar chegar num resultado assim naquele mesmo estilo, né? E eu senti que assim, eu gostei muito do resultado final, mas também pela letra, é uma homenagem a um amigo nosso, o André, um grande amigo, que estava no nosso primeiro show lá em 2015, e de lá para cá está sempre em vários shows da banda. Então eu tenho um carinho muito especial pela música Estrela Vermelha. E o que eu tenho ouvido ultimamente assim, eu tenho ouvido muita coisa. Eu sinto que o Grito começou com uma banda com influência muito grande setentista, e eu, por exemplo, eu amo Led Zeppelin, Pink Floyd, essas bandas de rock clássico, mas eu sinto que o Grito, ultimamente, ele mantém essas influências, mas também tem partido para outras áreas. Como, por exemplo, a última música, Tá Todo Mundo Ficando Frito, eu acho que tem uma influência muito grande do hip hop. Estrela Vermelha tem influência muito grande do samba. Então eu sinto que são coisas que eu tenho ouvido muito também. Então, assim, esse pessoal, Djonga, Black Alien, César MC, assim, são músicos do hip hop que eu gosto muito. Além do pessoal clássico do samba, né? Eu gosto de frequentar rodas de samba, assistir, assim, então tem sempre os grandes clássicos do samba, assim, que eu acho muito legal também. Então, galera, a gente ia Funeral Macaco aqui, menos o nosso vocalista Vinícius Monteiro. Mas se vocês quiserem acompanhar nosso trabalho, a gente está no Instagram, Funeral_Macaco, em todas as plataformas de música, Funeral Macaco, no YouTube, inclusive, que é onde vocês vão poder encontrar o nosso último videoclipe, Naná, que vai tocar agora. Se liga aí. 1, 2, 3. Labirimbo por naná, t'as plus par conta de cané, t'as plus par conta de pubi, t'as plus par conta que papá. Labirimbo por naná, t'as plus par conta
tal do Naná. É o mais provocante de Pubi. É o mais provocante de Cané. É o mais provocante que papai. Estamos chegando aqui com o segundo bloco do Falas Vivas Podcast. E agora vai ser muito legal. Vamos perguntar aqui várias coisas que a gente quer saber da Funeral. Eles vão perguntar várias coisas que eles querem saber do Grito. E a gente vai fazer essa troca de influências aí. Vamos fazer um sorteio aqui muito louco. Vamos ver quem que vai perguntar. Quem sair nesse papelzinho vai ter o prazer de fazer uma pergunta de tema livre pra galera da Funeral. Minha mão cheia de cinza, que eu tava usando de cinzeiro o bagulho. Caralho, não é possível. Canuto. Não sei se vai dar pra ver aí. Mas eu sou o Canuto, então vou perguntar já, aproveitar, né, o corte. E eu queria perguntar pra vocês, galera, no processo de composição, arranjo e mixagem de Naná, o que você dá pra sentir uma pressão maior na mix, assim, uns graves mais profundos e uma maturidade muito legal da banda, assim, muito natural. Eu queria saber de vocês o que de diferente que aconteceu, se foi a experiência de shows, se foi algum pulo do gato ali na mix, o que de diferente que aconteceu para a banda chegar num resultado tão maduro, assim, tão coeso. As outras músicas também são incríveis, mas eu ressalto isso de Naná ser minha preferida, porque é uma mix muito foda, um arranjo muito legal, um conceito muito maneiro. E eu queria saber de vocês como que foi esse processo, assim, entre os 3 primeiros singles e Naná, o que vocês experimentaram de novo para esse último lançamento? Então, Naná é uma música que eu acho que foi a que trouxe essa amálgama de banda pra gente mesmo, até pela função do Igor, né, que foi, eu acho, assim, pra gente foi a primeira música que a composição trouxe essa coisa da percussão mesmo pro som, né, que foi bem quando o Igor adentrou o projeto e tal, o Vinícius estava com a ideia da gente trazer essa coisa dessa batida do funk carioca e tal, e o Zé entrou na bateria a partir dessa pegada. O Titão fez uma produção muito boa, assim, que pra minha opinião foi perfeita, que foi trazer essa coisa da cozinha, assim, do grave, do kick do Zé, da percussão do Igor, de trazer essa coisa do... Eu não sei se vai pegar aqui. Tu. Porque é uma coisa muito grave, né? Um som muito de ambiente, assim, uma coisa ambiental mesmo. E aí eu pensei, a partir disso, vamos ouvir o que eles estão fazendo aqui e vamos ver o que eu vou fazer aqui a partir do baixo. Porque é uma coisa muito rítmica, né? É um ritmo além de qualquer forma assim, que a gente criou. É uma estrutura rítmica a partir de tudo. E tem que trazer isso para um lado, assim, puxando essa coisa do mangue beat, essa coisa da brasilidade. Até eu não gosto dessa palavra, mas do retratismo, assim, né? Da cultura brasileira e tal. E aí, a partir desse ritmo do tá, como é que eu vou fazer isso? Eu usei as notas mais graves do baixo e a partir disso, assim, estourando o misão, assim, o máximo que deu. Eu fiz aquela linha do tan dan 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 tararararam, pra fazer, além de dar esse grave a mais pra tudo que o Igor e o Zé fez na bateria e na percussão, dar esse tom de grave, mais uma ambientação a mais pra música, assim. E o que eu achei legal da produção dela e tal, o que o Tito fez na pós-produção, assim, dela, foi dar esse foco nessa questão da música, assim, e que eu acho que meio que deu uma evoluída como banda pra gente, no sentido de que a partir dali a gente se entendeu como parte de um todo e cada um foi criando a partir do que cada um fez. Não foi uma coisa de, tipo, um aqui vai fazer tal coisa, não. A gente foi fazendo por naturalidade, cada um seguindo sua linha de raciocínio ali, a partir de uma linha de percussão ali que foi meio que a estrutura da música, e eu acho que o Igor acrescentou muito ali, e ali que eu acho que meio que fechou, o Igor é o nosso percussionista da banda pra sempre, assim. Cara, pois Naná foi um pouco a música do porquê, né, eles me chamaram pra fazer parte da banda, assim, especialmente pensando nessa música. E aí ele falou, eu queria uma coisa mais ou menos tipo funk, né? E aí isso, eu cheguei, fiz o ritmo da música no atabaque, e a partir disso eles foram entrando, assim, ela foi surgindo de uma maneira muito orgânica, a gente estava no estúdio. E aí eu comecei a tocar e cada um foi entrando, assim, do seu próprio jeito, assim.
seguindo a própria intuição musical. E foi uma parada bem maneira, como tudo que se encaixou, assim. Mas a ordem lógica também, né? A coisa foi crescendo a partir da percussão, e aí a bateria entra, o baixo entra, a guitarra também joga com aquilo, a voz é uma coisa que atravessa ali também, né? Não é exatamente percussão, melodia, homenagem a Naná Vasconcelos, exatamente. Então acho que ela tem um pouco essa coisa do crescendo a partir do ritmo, né? Ela vai crescendo ritmicamente. E é uma parada muito maneira mesmo, ela tá bem concatenada, assim. Gosto muito dessa música. Então, sobre Naná, quando a gente começou a Funeral Macaco, a gente tinha uma ideia muito de trazer essa música brasileira para um contexto mais de rock. E quando eu fui ver minhas referências de bateria, eu tinha muita referência do Sepultura, do Igor Cavaleira, no álbum Roots. E ele tem aquela entrada do Atitude, que é tu, 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 tu. E eu via que era uma forma de você pegar a música brasileira, que é uma música ligeiramente calma, feliz, assim, sem muito peso, e botar um peso nela e conseguir atingir esse resultado. Então, quando surgiu essa percussão, eu fui seguindo a percussão, eu falei, pô, eu tenho que meter um tom aqui, um surdo no máximo, gravizão mesmo. E aí eu vim com a bateria do tu, 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 pra, tu, tu, tu. E foi desenvolvendo a partir disso. O Vale veio com baixo, o Tito veio com a guitarra dele, cheio de efeito uauá. E a Funeral Macaco, até no Rato no Congo, na Câncer, você percebe que ela sempre tem um início meio calmo, meio tranquilo, meio MPB. E a partir disso a gente vai adicionando elementos, vai criando peso até virar um rockzão meio metal, meio noise, que a gente consegue misturar essas influências e ter uma coisa na música que é meio de... que eu pego também de música clássica, que é de você contar uma história através da música. Você começar de uma maneira, explodir de outra, voltar pro que era, e você contar uma história a partir de elementos que a música pode trazer. Eu queria comentar só uma parada que eu acho que do processo de composição de todas as músicas, na verdade, não só de Naná, que é sempre muito no feeling. A galera, tipo, sempre, elas surgem com uma célula, raramente alguma coisa chega pronta. A gente surge com uma célula e aí vai acontecendo isso. Cada um adiciona a sua camada ali. E aí no nosso próprio release lá no Spotify tá escrito hoje, se for ler, acho que vai estar lá, que é sobre a dinâmica quiet, loud, quiet, que o Vinícius também, ele que é mais cabeçudo nessas coisas, ele fala disso. Mas acho que isso acontece em todas as músicas. Rato no Congo é assim, Câncer é assim. Naná, ela também teve isso. E aí, falando agora como guitarrista, o que me trouxe isso aí? Foi exatamente a mesma coisa do Sepultura, nessa mesma música Atitude do álbum Roots, que nessa música tem uma introdução de berimbau e aí começa uma linha de guitarra. E aí tem o uauá. O uauá é o efeito, tipo assim, é o bocal do berimbau, tá ligado? E aí eu pensei, pô, eu vou ter que colocar isso aqui. Então, desde o início eu já sabia que eu tinha que botar isso aí. Agora, como eu ia botar, eu dei umas testadas lá, mas a hora que eu vi que o Vale tinha chegado numa coisa legal, numa célula bacana de explorar, aí eu fui nela. Mas aí, falando agora de mixagem, né, como coube a mim essa tarefa, eu primeiro queria agradecer demais, assim, talvez ele nem veja isso, mas eu acho que é importante mencionar o nome das pessoas. Foi o Perazzo, que foi o técnico lá, porque quando eu ouvi, a primeira sensação que eu tive, as faixas abertas, né, sem nenhum efeito, sem nenhum processamento nem nada, eu já de cara falei, pô, isso aqui tá um sonsaço de bateria, nem dá pra mexer muito. Porque normalmente a gente tenta dar uma secada, né, botar um gate ali, uma coisa pra dar uma diminuída pro impacto aumentar. E essa o sustain da percussão em geral, eu achei que cresceu com o som. Então, desde o início assim, eu já percebi que esse era o ponto forte da música. Então, acho que talvez a mixagem tenha ficado tão boa até por causa disso aí. O resultado já estava puro, já estava muito bom. Mas a gente dá nossos jeitinhos lá e tal, aí eu também fiquei satisfeito com o resultado. Eu acho que era isso que eu tinha que falar. Tem uma outra parada também que eu acho muito maneira sobre Naná. É que, assim, apesar de a proposta inicial fosse assim, a gente quer partir de uma batida de funk.
conforme as camadas foram entrando e cada um foi adicionando a sua coisa, e também a relação entre os outros elementos, né, rítmicos, o baixo e a bateria, que os acentos foram mudando, a coisa foi mudando e virou, tipo, claramente não funk, mas também não exatamente um rock. Virou uma coisa, assim, bastante específica que eu achei maneiro pra caramba, exatamente por causa desse crescimento orgânico, né, que a coisa foi tomando. Igual o Tito falou agora, que ele, tipo, tentou seguir a lógica que o Vale tava produzindo ali e tal. Isso é maneiro também. Não, e o Igor trouxe aqui essa questão, e eu lembrei de uma coisa que no próprio clipe de Naná a gente tentou trazer uma atmosfera meio ritualística. Então a gente tem ali no nosso clipe uma fogueira, a dança do Vinícius, a gente dando voltas ali na fogueira, e a gente sempre quis trazer essa questão de um ritual no Funeral do Macaco, tanto que pra quem segue a gente no Instagram e tal, a gente sempre se refere ao nosso show como Ritual do Macaco. A gente gosta muito desse termo aí, de trazer essa ritualidade do show, da música, e a gente conseguiu trazer isso no Naná também, no clipe, que foi dirigido aí também pelo Diego, um moleque gênio aí, moleque novo, que a gente conheceu aí por acaso. Ele propôs pra gente fazer um clipe com ele sempre tá no nosso show, tira foto nossa e tal. A gente foi gravar com ele o clipe do Naná lá em Petrópolis. E sinceramente, quando a gente tava gravando, eu me perguntei, será que a gente tem material pra realmente fazer um clipe? E todas aquelas imagens ali foram meio que espontâneas, assim. A gente não tinha um roteiro, a gente não tinha... Todas, praticamente todas. A gente não tinha um roteiro, a gente não sabia o que a gente ia gravar. Nossa ideia era ter a fogueira. Nossa ideia era ter uma fogueira. A gente sabia que tinha que ter uma fogueira justamente pelo ritual. E o Diego conseguiu trazer imagens muito boas, espontâneas. Ali não tem ninguém atuando, ninguém fazendo nada, é todo mundo sendo você mesmo. E ele conseguiu fazer uma edição ali, montar o clipe de uma maneira que realmente surpreendeu todo mundo. Quando o Diego mandou lá o clipe pra gente, o Vale mandou no WhatsApp assim: o clipe mudou minha vida. E eu fiquei desesperado e querendo ver esse clipe aí. E quando eu vi, foi muito além das expectativas que eu já tinha de mudar minha vida, porque realmente, pelo que a gente tinha em mente e o que foi feito pelo Diego, realmente surpreendeu muito todo mundo. Só pra fechar aqui, eu queria agradecer ao nosso Jim Morrison mascarado, Vinícius Monteiro, né, porra? O cara não tá aqui presente. Salve, mas... Vinícius. Queríamos que você estivesse aqui. Beleza. No final a gente faz. Mas, Fechou. Porra, o Vinícius é uma peça fundamental pro nosso show, pra toda a nossa performance. Ele é o cara, né, assim... A gente compõe, mas o cara, ele é a cara da parada, sabe? Ele é uma figura não... Sem cara, porque ele não é uma figura só na banda, ele é uma figura como pessoa, assim. Ele é uma pessoa completamente misteriosa. Muito inteligente, né? Inteligente pra Troquei caralho. uma ideia maneira com ele ele. manja pra caralho de música, assim. Inclusive, acho que talvez seja a pessoa que eu conheço que mais entenda de música brasileira, assim. Seja ele. Então, assim, a gente não falou um pouco dele, mas ele é a peça fundamental pra esse projeto, assim. E é isso. Bom, peguei aqui o meu nome do sorteio aqui, né? Gabriel. Pô, Gabriel sou eu. Ih, caralho. Você faz a pergunta, então. Tá, pô, eu tava... Quem é Gabriel daqui? A gente tem um aqui, dá até pra gente tirar. Eu já sei aqui a pergunta, eu já tinha pensado isso antes. Eu queria entender aí, sei lá, um pouco de cada um aí, como é que essa ideia de ter banda e tipo, quando você era moleque lá, 10 anos, você já tava tocando seu instrumento, como é que essas coisas foram virando realidade pra vocês estarem onde estão? Que eu admiro pra caralho que vocês são uma banda que tocaram com a gente, então tem essa raiz ainda no underground, mas vocês já fizeram uns bagulho muito maiores, passaram em editais, ganharam um prêmio aí recentemente e tal, e eu queria saber de vocês aí como é que esse negócio foi... de ter banda, né? Esse negócio foi crescendo e como vocês sentem isso hoje? Então, todos nós temos coisas legais a compartilhar sobre esse assunto. E o mais legal é que antes da gente ser uma banda, a gente é muito amigo, assim. A gente se conheceu no ensino médio, são 8 anos, então é uma relação que para durar 8 anos tem que ter muita fidelidade, muita amizade.
E aí a gente se conheceu no ensino médio, a gente era adolescente, molecão, assim, tocava junto, música, assim, totalmente por prazer, não que seja diferente hoje em dia. E nesses 8 anos, o que mais vale, cara, assim, tudo que a gente passou de experiência, mais do que a gente realmente tipo, tocou no Meca, tipo, tocamos no Fan Pop, foi um bagulho maneiro. Mas o que mais vale de tudo isso, eu acho que é a experiência, tá ligado? A experiência não tem preço, assim. Ela sempre é o mais importante. E a gente ter passado por tanta experiência juntos, só nos uniu, cara. Então eu acho que essa parada da construção e da história, da trajetória da banda, se ela não tiver como elemento central a diversão, a amizade, a fidelidade, como se fosse um casamento sem sexo, por enquanto, é uma parada que, porra, faz acontecer, assim, é o alicerce, tá ligado? Mais do que podia ser os 3 melhores músicos do mundo. Se não tivesse essa parada, eu nem ia querer ter uma banda. Acho que é isso, né, que o Pedro falou. A gente sempre foi muito amigo, né? Eu conheci os dois no colégio e é a paixão pela música que uniu a gente. E a gente respira música, então isso já era algo que é intrínseco à nossa amizade, né? A gente só fala de música o dia inteiro, a gente ouve música o dia inteiro, então é algo que acaba se juntando com o nosso trabalho, né? Porque aqui em Terê, que a gente vem desde a pandemia, a gente morou um tempo junto durante a pandemia, que foi um momento muito difícil para os artistas em geral, né? Porque a gente vive de se apresentar e durante esse período a gente não podia se apresentar. A gente passou um bom período aqui e, assim, ouvindo música como forma de estudo e passando esse tempo junto, né? Então, a banda pra gente é um laço muito, muito forte. E a gente está 8 anos na estrada e pretendemos ficar muito tempo mais ainda, assim, lutando pelo que a gente sonha, né, cara? Então, a nossa iniciação na música foi, de fato, isso que eles falaram, né? A gente sempre foi muito amigo, né? Então a gente sempre gostou de compartilhar experiências, tanto do que a gente ouve, como também do que a gente toca, mas da minha parte pessoal, assim, eu acho que minha paixão pela música e pela arte, pela cultura em si, acho que começou quando eu tinha mais ou menos uns 13 ou 14 anos, assim, eu diria que antes eu era uma pessoa muito diferente, assim, eu acho que eu era mais o cara, digamos, do esporte, assim, e aí, sei lá, eu acho que eu entrei no teatro e na aula de violão quando eu tinha uns 13 anos, e assim, eu comecei uma paixão muito grande pela cultura, pelo cinema, pela arte, pela música, e aí, eu acho que primeiro eu comecei a gostar de tocar violão, e aí eu fui meio que procurando músicas pra eu tocar, sabe, e aí é que eu comecei nas primeiras bandas, assim. Antes eu gostava muito de um rock inglês, talvez tipo, eu comecei ouvindo Iron Maiden, Metallica, depois tipo, quando eu comecei a ouvir samba, assim, eu fiquei muito fã de Cartola e fui entrando na MPB, eu acho que essa foi a minha iniciação na música. E ao encontrar o Pedro e o Eduardo na escola, assim, que já eram amigos meus, a gente ia compartilhando essas experiências, né? Eu vi 2 pessoas com as quais eu podia compartilhar o que eu estava ouvindo, o que eu estava descobrindo dentro da música. E aí a gente começou a tocar, né? Eu comecei no violão, mas aí eu comprei um baixo, e aí eu acho que mais ou menos 1 ano depois, vocês estavam falando que, pô, a gente tá com a banda, inicialmente Rugido de Pato, né? Depois virou o Grito, e aí a gente começou a fazer um som, acho que foi algo muito natural, assim, a gente foi crescendo muito de forma de a nossa paixão por tocar e tocar junto foi algo muito natural que foi se desenvolvendo conforme o tempo foi passando, só foi aumentando. O papo tá bom, galera. Vamos ver quem que vai perguntar agora. Tamo aqui, esse papelzinho aqui com minha letra, que é uma merda. Edu faz a pergunta. Então, galera, na biografia de vocês falam que vocês querem levar na musicalidade de vocês o anguerengue ao protopunk, né? Então eu queria saber se desde o início vocês já tinham essa motivação, assim, de ter essa coisa antropofágica na musicalidade de vocês. Como é que foi isso desde o início da formação de vocês? Então, esse negócio do aguerengue ao protopunk, o Vinícius que é bom com palavras, aí ele que cunhou esse termo. Eu já não tenho nem certeza muito bem, pela sonoridade assim, eu tenho um chute do que ele quer dizer com isso, entendeu? Eu lembro até de eu ter pesquisado com ele o que era xixibeísmo, que também tá lá. E eu acho que não existe nada, então ele meio que cunhou essas palavras aí. Mas pela sonoridade, essa coisa do protopunk talvez não esteja na nossa primeira visão. A gente queria fazer um som mais setentista.
Aí, sei lá, de primeira, assim, a gente até combinou de pegar umas coisas... A banda se formou meio baseada em Erasmo Carlos, que o Vinícius é muito fã, Mutantes, Caetano Veloso, o Vinícius também é muito fã. Essa foi a primeira coisa assim que a gente combinou, vamos tocar esses covers aqui. Mas acabou que o protopunk é uma coisa muito raiz minha, que talvez eu não consiga me livrar nunca. E o Anguerengue, sei lá, chutando que isso seja uma palavra de origem tupi, se referindo à nossa brasilidade, isso sempre teve no nosso olhar. A gente sempre quis fazer uma coisa de rock com muita influência brasileira. Então também outras coisas que apareceram muito foi Alceu Valença. A gente combinou de tocar um cover de Alceu Valença no nosso primeiro ensaio. Enfim, essas coisas, misturar o rockzão com o brasileiro e os mais diversos ritmos, a gente já sempre teve isso em mente. Só uma curiosidade, qual cover do Alceu Valença? Então, como é que é? Perguntei a Maria dos Santos, do Espelho Cristalino. A gente ouviu outro dia no carro. Maravilhosa, né? Então, eu quase ouvi ele hoje, só não ouvi ele hoje porque não deu o sinal no subir na serra toda ali. Quebrada, né? A linha rítmica. Muito maneiro. Aí, então, já que vocês perguntaram, eu vou falar todos os covers que a gente tinha combinado. A gente tinha combinado tinha combinado You Don't Know Me, Caetano Veloso, Ave Lúcifer dos Mutantes, e eu acho que foram esses 3, assim, inicialmente. Mas aí acabou que nenhum dos covers deu certo, e a primeira coisa que a gente tocou de verdade foi Rato no Congo. Já surgiu ali no primeiro ensaio, e não como é hoje, lógico, mas a gente já fez um protótipo do que era aquilo. Eu acho que é interessante falar, porque o legal, pra mim, da Funeral é a antítese da gente. Porque a visão dele do início da banda é outra do que a minha, assim. Pra mim é uma parada totalmente diferente da ideia que eu tinha de tudo. Porque, cara, a gente é muito diferente. Tanto que a gente briga demais, assim, de questões criativas, sabe? Cada um tem muitas ideias diferentes e tal. A gente discute muito e eu acho isso importante, porque eu não acredito em paz, eu acredito em conflito. Eu acho que tudo se resolve em conflito, em revolução. E eu acho que a banda significa isso, sabe? Desde o primeiro ensaio a gente foi querer tocar certinho as músicas e não saiu porra nenhuma, assim. A gente não conseguiu tocar nada. Até conseguiu, assim, mas não ficou legal. E aí, a partir disso, a gente falou, vamos tocar algum bagulho? E ali saiu Rato no Congo, assim, de primeira, sabe? Então eu acho que a gente é muito dessa coisa de conflitos de ideias. Até por isso, cara, a gente briga, mas eu falo, cara, eu tô brigando, não tô falando nada pessoal com você. Isso aqui é pra nossa criação, sabe? É pra nossa arte. E aí fica tudo bem, tanto que a gente tá bem até hoje. E assim, ele fala dessa influência nos 70, eu tinha essa visão também, mas eu também pegava uma coisa muito do Mangue Beat, que pra mim, na Funeral, é a minha maior referência, assim, pras minhas criações no baixo e tal, pras ideias que a gente tem, é a minha maior referência. E eu sei que não é a maior referência do Vinícius, por exemplo, que é uma parada muito mais Caetano, uma coisa muito mais anos setentista, assim, uma coisa mais... refinada é uma palavra merda, né? Mas uma coisa mais técnica em questão de som, um virtuosismo. Por isso que eu acho que eu nem lembro, Arengue, Aguerengue é o protopunk. É essa coisa do protopunk vindo de mim, vindo do Tito, e esse simbolismo do Aguerengue brasileiro do Vinícius e tal, esse amálgama de ideias que acaba formando uma coisa, e é um protótipo, é um proto-punk mesmo de uma coisa brasileira, é o proto-punk brasileiro, assim. Eu acho que isso que remete a Funeral. Rapidão. Essa coisa do virtuosismo, eu sei que o Vinícius ia ficar bolado se ele estivesse ouvindo, então eu vou manifestar o desacordo dessa informação. Não é necessariamente isso, mas assim, aí eu não vou elaborar porque eu não sei o que ele falaria, mas falando de mim, eu acho muito engraçado que o meu jeito de tocar guitarra é muito misturado, porque eu sou muito fã de Clube da Esquina também, e aí tem essas harmonias densas e tal, uma coisa que eu, às vezes... Hã? Se a gente tocou o Clube da Esquina no primeiro ensaio, né? Não sei. Eu não lembro se foi não, mas talvez tenha sido. Mas enfim, só terminando aqui meu raciocínio. Eu busco essas harmonias densas, mas é uma parada muito diferente, por exemplo, de uma bossa nova, que tem um raciocínio inteiro. Eu só acho um acorde bonito e normalmente eu sigo nele, tá ligado?
Não, o que eu acho que foi dito aqui é que uma questão da Funeral Macaco, que o Vale falou, que todo mundo é muito diferente um do outro. O Vinícius tem umas referências muito diferentes da minha, o Vale tem referências diferentes da minha, o Tito tem diferença da minha, o Igor. Todo mundo é muito diferente de todo mundo, mas todo mundo sentiu a liberdade de poder expressar a sua própria identidade no som. E eu acho que isso que deu certo na Funeral Macaco. Todo mundo ali, como foi dito aí, que tem muitas músicas da Funeral Macaco que são muito ecléticas, são muito diferentes uma das outras. E isso é um resultado da gente ter a liberdade de cada um poder imprimir a própria identidade em algum som. Então tem alguns sons que são mais o Igor, alguns sons são mais o Tito, alguns sons são mais o Vale, uns que são mais eu, uns que são mais o Vinícius. Mas todo mundo consegue imprimir a própria identidade dentro da Funeral Macaco e criar uma unificação do que é a síntese de 5 pessoas se encontrarem e fazerem um som inspirados em coisas diferentes. Cara, eu acho que a parada do Enguerengue e do Protopunk é menos que exatamente o significado de Enguerengue, Protopunk ou qualquer outra partícula dessas. A própria junção de coisas que remetem a origens diferentes. Assim. O Protopunk remete a um outro tipo de imaginário, Enguerengue é um outro. É o simbolismo, e na própria palavra, né? Enguerengue evoca uma coisa assim, outro tipo de sentido, né? O protopunk é outra coisa. E aí coisas distintas que se juntam ali num negócio. O Aguerengue deve ser do candomblé, cara. Porque... Desculpa, pode continuar depois, mas sabe, vocês estão falando do Aguerengue. Deve ser do candomblé porque geralmente termina com E. As palavras terminam com E, são no candomblé. Tipo Ogunhê, Laroyê, que é a saudação de Exu, Ogunhê de Ogum. Então, Oiê... Provavelmente deve ter vindo do candomblé. Achei legal, não conheço. Depois aí, galera, que tá ouvindo o podcast, vamos jogar no Google aí. Pode concluir, cara. Desculpa, é que eu fiquei com vontade de falar. Eu acabei. Mas assim, E é tão geral, né? Acho que pode ser muita coisa. Piraquê, tem muito E. Mas do francês eu acho que não é. É que eu joguei a Guerengue no Google mais cedo, quando eu tava pesquisando sobre vocês. E aí apareceu só coisa sobre música latino-americana. Então eu ia perguntar justamente essa junção da música latino-americana com o protopunk, que é norte-americano, em geral. Tipo, The Stooges, essas coisas. Não, mas agora eu vou falar aqui, é meio que nome da banda, assim. Ninguém entende nada que o Vinícius fala, mas todo mundo entende também. Então, tipo, ele fala coisas que a gente não entende, mas a gente sente aquilo. E a gente sabe que é aquilo, mas a gente não sabe racionalizar o que ele quer dizer. Esse que é muito interessante do Vinícius, porque ele traz várias imagens nos sons. Muita gente me pergunta o que ele tá falando, não entendo nada do que ele tá falando. Mas quando você sente o que ele tá falando, é outra coisa. Você entende, mas você não sabe o que é. Vou sortear aqui... Pedro vai perguntar. Deixa eu só ver quem vai responder. Tá bom. Bernardo. Olha os baixistas aí. É, baixista pra baixista aí. Então, minha pergunta não vai ser sobre o baixo, né? Mas eu quero perguntar uma coisa que eu achei muito interessante da banda, que é o tom revolucionário que vocês trazem pro som de vocês, pras letras. Qual a importância da questão da revolução, da política na obra de vocês? Olha, eu considero que isso é algo muito importante nas nossas letras e nosso conceito artístico como um todo. Eu acho que a questão da cultura é como um instrumento de transformação, tá ligado? A gente não quer fazer arte só por fazer. É legal, a gente gosta disso como uma diversão, mas eu acho que, a gente vive num país extremamente desigual, numa cidade extremamente desigual, e a gente vê toda a injustiça, toda a desigualdade, né, cara? E eu acho que isso, de certa forma, eu acredito que nós três da banda tenhamos a mesma visão de que a gente quer transformar o mundo, principalmente querer transformar o nosso país. Então, essa questão revolucionária, né, essa questão da reivindicação está com certeza muito presente Até nas nossas porque, letras. Assim, da política não tem como fugir, né? Você fazendo arte, seja o que você faça, assim, você tá fazendo política de uma forma ou de outra, né?
E vocês levantam umas bandeiras bem claras. E eu acho que principalmente nos projetos novos, assim, de vocês. Eu acho que vocês cresceram nesse quesito, assim, de expor a parte da linguagem de vocês, a questão política que vocês abordam, assim, na obra. É essencial, né, cara? Ficar em cima do muro é impossível. Eu acho que o artista que fica em cima do muro, ele tá se destruindo gratuitamente, porque a arte, ela é sempre política. A poeira na estrada é política, a arte nem se fala. Então, eu como compositor das músicas, eu acho importante falar de duas específicas, que são Choque Neon e Tá Todo Mundo Ficando Frito. Tá Todo Mundo Ficando Frito é um hino revolucionário, a gente mandou para os partidos comunistas como uma homenagem. O Paulo Galo, grevista, Paulo Galo, ele é homenageado na música. O Reinaldo também, que é a Pantera Negra, jogador de futebol. Vi ele com a camisa do Zapata, porra. Pois é. Então a gente tem essa força nessa música que ela é revolucionária. Tá Todo Mundo Ficando Frito, é o que a gente está vivendo. Ou a gente se radicaliza ou a gente é consumido pelo sistema. E em Choque Neon é um momento muito difícil, né? Que foi da morte da Marielle, quando eu compus. Então é uma música menos racional e mais emocional, acho, nesse sentido político. E que a gente fez questão de não citar o nome do Bolsonaro na música, porque fala disso, fala como se fosse um jogo de pôquer, né? Marielle imortal, Baixai Dama de Paus e Lobolso não tem as. É como se fosse um jogo de pôquer onde a Marielle vence o Bolsonaro. E a gente fez questão de citar Marighella, de citar Marielle, mas não citar Bolsonaro, para que, mesmo quando fala mal, acaba sendo uma propaganda, né? Então acho que todo artista tem que ter esse discurso consciente, e eu vejo isso também na Funeral. Vejo bandas que se reconhecem como um rock marginal, no Grito e na Funeral. Total. E é uma coisa essencial, cara. Assim, se a gente for pro meio, a gente vai pro meio de quê, tá ligado? Citando Choque Neon, que é essa composição do Pedro, muito visceral e muito política, para aproveitar, né? Marighella ao Capital, que é um trecho da música. Marighella, que foi aniversário da morte dele ontem, então fazer essa homenagem. E é isso, num país em que 33 milhões de pessoas passam fome, a gente não pode ficar em cima do muro. É covardia, né? É covardia, e hoje, mais do que nunca, né? Com todas essas doideiras que estão acontecendo, né? Tá todo mundo ficando frito, né? Eu acho, enfim. Não dá pra ficar em cima do muro, né? Então, é isso. Próxima pergunta, quem faz é Bernardo. Vamos ver quem que responde aí, galera. Quem que vai puxar o bonde? Pedro. Pra mim mesmo. Caralho. Então, de baixista pra baixista pra baixista de novo. A gente combinou antes, pô. Estamos monopolizando aqui. Mas então, eu tava vendo, vocês fizeram uma playlist no Spotify com as principais influências de vocês, né? E eu achei particularmente a playlist espetacular, vai desde Naná Vasconcelos, Clementina de Jesus, até Sonic Youth, Jimi Hendrix. E vocês estão, né? Vocês falaram antes em off pra gente que vocês estão com a música nova pra lançar. Então, eu queria saber o que a gente pode esperar desse novo lançamento, quais são as influências, talvez, inclusive, até já tenha sido lançada quando o podcast esteja no ar, né? Boa pergunta, porque, assim, eu queria muito falar sobre essa nossa música nova, porque eu tenho um carinho muito grande por ela, porque eu acho que nela é um grito de guerra nosso, né? Que ele é, assim, é um grito, né? É um grito, e é uma música que tem tanta identidade nossa, é tanta paixão ali, que eu acho que a gente explodiu nela, assim, explodiu em forma de paixão mesmo, de trazer uma música que a gente vai falar, caralho, isso aqui é o nosso I Don't Wanna Be Your Dog, sabe? É o protopunk, assim, raizão. Então, falando de referências, eu concordo com o Vale pra caralho, que eu acho que não tem referência. A referência é tipo nós mesmo, é a música que encerra o nosso show aí, a gente já fez uns bons 5 shows aí, que essa é a música do encerramento, que é a música mais pra botar pra fuder, pra acabar, tá ligado? É tipo esvaziar todo qualquer sentimento ruim ou bom, enfim. É protopunk pra caralho, é a Wanna Be Your Dog, é isso aí que ela traz pra mim. É tipo esvaziar completamente seus sentidos e só se expor, tá ligado? Só deixar as coisas rolarem, se expressar. Eu acho que aquele assim como o Vale disse, é um grito, vou dar tudo que eu tenho, o show acabou,
eu ainda tenho energia, então eu vou dar tudo pra isso, pra Aquelé. Aquelé é realmente tudo que a gente tem, tudo que sobra da gente, a gente expõe tudo ali, a gente bota tudo. Se vai sair bom, se vai sair ruim, a gente não tá nem aí, a gente só quer expor isso, a gente quer tirar isso da gente. É um exorcismo mesmo, Aquelé pra gente é uma música que a gente tá ali pra... Foda-se, vou esvaziar o que eu tenho dentro de mim e é isso aí. Se os outros vão gostar, se os outros não vão gostar, não tô nem aí, eu quero tirar isso de mim. Esperamos que vocês tenham gostado. E agora vocês vão ficar com o clipe de Tá Todo Mundo Ficando Frito, que é o nosso clipe mais recente, tá lá no nosso YouTube. É uma produção e direção do nosso grande amigo Felipe Mariano. Queria agradecer também essa equipe de vídeo maravilhosa aqui, a Manu e o João, fechamento pra caramba. Tá sendo legal pra caramba realizar esse Falas Vivas Podcast, episódio 1. E é isso, fiquem agora com Tá Todo Mundo Ficando Frito. Esperamos que vocês gostem. E é isso. Rio de Janeiro, 13 de junho de 2022. Eu vim descendo a rua de Bangu ao Grajaú, comendo maniçoba com farofa e angu, vingando ancestrais e metáforas mentais, cansando a consciência, queimando sem violência. Em parada de Lucas pego a rua dos cais, charadas morais me aguardam lá no cais, olhando o grupamento de fuzileiros navais, devaneios visuais se projetam na memória. São mais de 500 anos escrevendo a mesma história, passa ilusória adulterando nossa glória. Saiu tocando a bola no estilo Beckenbauer, blefo pro capitão que se viciou em pólvora. Não preciso de prótese, só preciso de alma. Levanta, joga a bola, escoltado até a escola. Coitado de quem viu a nossa guerra civil, quem tá do lado deles vai pra outro mundo hostil. Calo de luta, cerra o punho, estende a mão, parece até o rei incendiando o Mineirão. A dissolução não tá na televisão. Salve, conexão, lute por seus irmãos. Se você quiser acompanhar nosso trabalho aí nas redes sociais,
Nosso Instagram é @ogritotrio, TikTok é @ogritotrio também. No YouTube é youtube.com/ogritotrio e no Spotify tem todos os nossos lançamentos lá. Estamos lançando material todos os anos, desde 2015. Temos mais de 30 músicas lançadas por lá, então vocês podem também acompanhar aí o nosso trabalho pelas redes sociais.